Fala, gente, estamos iniciando mais um episódio do 21 Cash. Estou muito feliz que hoje a nossa convidada, eu conheci ela no Empreende Brasil, que foi um evento de empreendedorismo, onde meu sócio foi palestrar, e a gente palestrou no mesmo palco, e aí eu conheci, e tipo assim, cara, ela foi Miss Brasil, e uma humildade, um coraçãozão, tão gente boa, que a gente acabou construindo uma amizade, e deu muito certo que, tipo assim, do nada eu vi no Instagram que ela tava aqui em São Paulo, falei assim, Júlia, bora, e ela bora, e cá estamos, mas só antes de apresentar a Júlia pra vocês, eu quero me apresentar, né? Que eu falei que meu nome é Tauan, mas pra quem não me conhece, sou fotógrafo. E eu estou aqui com o Roche, meu parceiro. Aprendeu bem. Amigo, aprendi, né? Hoje Lucas eu ensinei Nunes. essa palavra nova pra ele. Gente, eu sou diretor criativo e social media, né? E a gente tá aqui no Foto 21 hoje. Se você não conhece o Foto 21, ele é a maior content house da América Latina. São mais de 17 estúdios aqui em São Paulo, próximo à Barra Funda. E assim, uma estrutura já com iluminação, com equipe interna, enfim. E hoje a gente está recebendo aqui ela que é empresária, jornalista, influenciadora, TEDx Speaker e Miss Brasil 2019. Com vocês, Júlia Horta! Tô muito feliz que deu certo, que eu tô aqui com vocês. Pois é. Coisa boa. Cara, quem eu diria? fiquei de cara, juro pra ti. Mas as melhores coisas acontecem assim, Assim, entendeu? né? Vamos, né? Exatamente. Não, e São Paulo tem muito disso, né? Do nada acontece tudo. Tem as muitas coisas aqui. Flui, né? E sabe uma lembrança boa que eu tenho com você? Que a gente assistiu a sua palestra e na hora da nossa também, você assistiu a gente Sim. com o comecinho. Eu falei, cara, que menina sensacional, né? Humildade, enfim, menina, modo de dizer, né? Ai, Uma fico até mulher. feliz, né? E a gente tá muito feliz mesmo de receber você aqui. Sabe que o Foto 21 tá de portas abertas para toda a produção de conteúdo. Você, a Rafa, que tá aqui nos bastidores. Enfim, sinta-se em casa. Espero que seja um podcast que você curta também. E vamos nessa, né? Bora lá. Júlia, já jogando aqui pra você a primeira pergunta, se apresenta pra galera, tipo, conta um pouquinho dessa sua trajetória, desse seu mundo. Beleza, foi pra área de modelo, ainda modela, mas hoje tá aí dando tantas palestras, dando várias... Desculpa te cortar. Não, imagina. Não, você imaginava que uma menina de Juiz de Fora, lá, enfim, ia virar, assim, uma das maiores palestrantes, ia ter tanta visibilidade também no Brasil, ia ser Miss Brasil, né? Como é que foi essa transição pra você? Eu não imaginava. Acredito que a gente não imagina nunca, né? A gente Sim. tem essa tendência a se subestimar e quando as coisas começam a acontecer, você fala, opa, então essa é a virada de chave, eu tenho que acreditar, né? Porque é isso que vai me fazer chegar. Mas, na verdade, eu sou comunicadora por paixão e profissão. Desde sempre eu amo a comunicação e acredito que muito porque eu amo pessoas, assim. Eu sempre fui aquela criança que na fila do mercado quer conversar, quer puxar papo com as outras pessoas. Faz amizade. Bem isso. E aí também sempre gostei de modelar, desde pequenininha que eu fiz curso de modelo e tudo mais. Entrei pra faculdade de jornalismo e aí no meio da faculdade de jornalismo eu recebi um convite para participar de concurso de beleza. Olha só. Eu confesso que eu nunca tinha pensado. Eu, como eu falei, queria ser modelo, mas concurso de Miss a gente via na televisão e pra mim, eu não sei pra vocês, mas eu tinha uma imagem muito assim, de nossa, aquela mulher ali é perfeita. Distante. Sim. E eu falava, não tem como eu ser. E aí quando me convidaram, eu falei, uai, a mineira aqui. Uai, será? Se me convidar é porque eu tenho potencial pra esse babado aí. E assim, além de mineira, eu sou ariana, né? Então, assim, um desafio é comigo mesma. Aí eu fui. Esse concurso era um concurso menor, não é o concurso que a gente vê na televisão, Miss Brasil Universo e tudo mais. Eu fui e ganhei o meu primeiro concurso de beleza. Sim. E aí eu entrei num universo que era completamente novo pra mim. Realmente eu conheci não só um universo de beleza, mas também um universo em que você representa a sua cidade, seu estado, você precisa representar causas sociais, você fala. E aí, pra mim, foi assim, nossa, eu tô no lugar, né? Porque se eu gosto de foto, de beleza, de desfile, mas eu também sou comunicadora, aqui eu tenho a oportunidade de juntar essas duas coisas que são paixões. E aí fiquei anos participando e não ganhando vários concursos depois desse primeiro, até o dia que eu tive uma viradinha de chave, até a Rafa tá aqui também nos bastidores, que teve uma grande participação nesse processo de autoconhecimento, que foi quando eu entendi que sim, eu tava num ambiente de beleza, de estética, mas que eu precisava ser eu principalmente, porque não era
era um padrão ali. Por mais que a maior parte das pessoas ache que você tem que se encaixar num padrão, num concurso de beleza, não é sobre isso. E aí, quando eu tive essa virada de chave, aí eu ganhei o Miss Brasil. E aí, assim, várias coisas que eu já trabalhava, que eu já dava palestras, já era, né, uma comunicadora, uma influenciadora na época. Tudo isso se potencializou a um nível que eu jamais tinha imaginado. E hoje estou aqui. Que legal. E hoje, enfim, dá aula. Literalmente, não, literalmente dá aula. É muito gostoso você falar, assim, de ser comunicadora e a sua dicção, essa sua postura. Eu fico muito feliz de ter pessoa assim, nesse peso, assim, sentado na nossa mesa, sabe? Porque o 21 Cash, a gente começou um projeto que a gente levou esse projeto pra Paula, né? Que é a diretora aqui do Foto 21. E ela confia muito na gente, assim. Ela é muito nossa parceirona, nossa amiga. Ela comprou, ela falou assim, bora. E a gente começou a falar assim, bom... A gente não sabe, né, se as pessoas vão aceitar, se vai dar certo. E graças a Deus vem crescendo, a gente já recebeu tantos nomes legais, assim. E ter você aqui com a gente hoje, assim, mais uma estrelinha, assim, né, pra gente. Tô de cara, tô feliz. Tô contente. Tô muito feliz também. Ju, Ju, Winchell. Pode falar. E você sempre fala nas suas redes sociais, né, que a comunicação mudou a sua vida. Mas eu sei, e a gente sabe que comunicar hoje em dia pode ser um desafio para muitas pessoas também. Para você, qual que foi o desafio em comunicar? A comunicação, para mim, realmente se tornou algo que foi capaz de transformar minha vida quando eu entendi a comunicação como muito mais do que o que você fala. Então, quando eu entendi que tudo, absolutamente tudo comunica. Então, a forma como eu me posiciono, a forma como eu chego aqui, a forma como eu me visto, como eu te olho, o tom de voz, o ritmo da fala, tudo isso influencia na percepção que as pessoas têm. E quando eu entendi isso, foi muito importante, porque comunicar, todo mundo comunica. É verdade. O tempo inteiro. Só que você fazer isso de forma intencional e estratégica para elevar os seus objetivos, para atingir seus objetivos, os lugares que você quer chegar, isso já é outro nível de comunicação. Então, eu acho que o desafio tá aí. E aí é muito interessante a gente olhar para isso de que, já que todo mundo comunica, comunicar você já comunica. Então, talvez o que você precisa aprender para quem tem desafio é refinar essa comunicação. E muito disso vem desse processo de autoconfiança, de autoconhecimento, que é tão importante. De se entender também ali, né? O que você tá falando em resumo também é que, assim, de uma forma ou de outra, a gente tá comunicando, tá falando alguma coisa para outra pessoa. Sim. Aquilo de a primeira impressão ali, a pessoa já faz uma leitura, etc. Mas é mais a gente saber o que a gente quer passar, né? Talvez para outra pessoa, né? Exato. E assim, você falando de comunicação, o que você vê que é a maior dificuldade, assim, das pessoas na comunicação? As pessoas falam, o que mais chega pra mim, eu tenho vergonha de falar, eu tenho medo de falar em público, eu tenho timidez de gravar vídeo. Isso é comum, porque, na verdade, o medo das pessoas não tá em falar, em gravar um vídeo. São outros medos por trás, né? É o medo do julgamento, é o medo de você cometer um erro em público e das pessoas, né? Nossa, ela errou em público. É o medo de você não ser aceita, que são medos que são muito... reais. Reais e incutidos da gente desde muito cedo, né? Então, eu sempre falo isso. A comunicação, ela precisa passar por esse processo mesmo de olhar pra você e vencer o que a gente chama de crença, né? Dessas crenças que limitam a gente, porque não adianta eu ensinar pra alguém quando eu tô, por exemplo, num curso, né, mentorando alguém, não adianta eu te passar uma receita de bolo, um monte de técnica do que você pode fazer, se você não tem essa confiança dentro de você, entende? E aí eu sempre falo, gente, é prática, né? Porque, assim, falar com um amigo, com a família, com as pessoas que a gente convive, é algo que a gente faz naturalmente desde cedo. Então, você pratica desde cedo. Agora, pegar uma câmera e começar a falar, subir num palco e começar a falar, te dá medo porque você não faz. Exato. Então, se você vencer essa primeira barreira, que é desconfortável, que é difícil, e começar... daqui a um tempo vai ser mais natural, sabe? Mas eu acho que é mesmo essa visão assim de é distante de mim, é difícil, pra ela é fácil, pra mim não é, sabe? É muito isso. São as crenças, né, que a gente mesmo meio que coloca, né, e que as pessoas também colocam, que disso é muito distante, que é muito... nas nossas palestras também, e quando a gente tá dando alguma mentoria, alguma coisa, a gente fala assim, pô, quando vê uma pessoa que tá com vergonha ou algo do tipo, talvez você pode criar um close friends ali, colocar seus melhores amigos, colocar uma pessoa... E aí começar a gravar. Grava sozinho, fala no espelho, né? Encontrar formas mesmo, né? De conseguir praticar. Sim, com certeza. Você falou tudo. Pra mim, a prática é o melhor desenvolvimento.
Eu mesmo, né, eu não sou criador de conteúdo, mas assim, eu sou um fotógrafo que já estive muito presente nas redes sociais, principalmente ali nos stories. Então, para eu pegar a câmera do celular, abrir, sacar aqui e sair falando em público, meu Deus, para mim era um gigante, assim, né? Era algo que para mim era Todo mundo vai ficar longe do olhando. alcance. Hoje, tipo assim, mas por conta da prática, né? Hoje já é algo muito natural, que eu consigo passar a naturalidade. E a maioria das pessoas tem medo de não passar a naturalidade e infelizmente acaba realmente, né, não conseguindo passar tanta naturalidade porque não pratica. Então essa dica dos close friends é muito legal. Eu e o Lucas sempre falo pra todo mundo que vem me pedir dica. Ai, mas como que você acha que eu posso começar? Nanana. Meu, pega ali, ó, sua tia, seu melhor amigo, a pessoa que você sabe que você não tem filtro nenhum, que você pode falar qualquer bobeira, você pode falar de qualquer jeito. Você mesmo, a e vai autenticidade embora. que você Sim, comentou. E vai embora. É. Que daí você não tem vergonha nenhuma. Aí você fala assim, esse aqui eu achei que ficou legal, vou mandar pro público. É, E bem aonde isso. que você Não, começa essa é a uma se ideia desenvolver. excelente, com certeza. Eu né? lembro que quando eu comecei a gravar mesmo, eu mesmo, eu tinha vergonha primeiro de gravar e de me ver ali na câmera falando, não, minha voz tá muito estranha, minha posição, não sei o quê. Aí depois eu perdi esse medo. Aí depois eu fiquei com medo assim, tipo, vergonha de gravar com alguém que eu conheço do lado. Falo, será que essa pessoa aqui, o que ela vai achar, né? Então, aí depois venci esse medo, essa barreira, fui pro público. Tinha vergonha de gravar em ambientes que tinha mais pessoas. Venci. Depois, em público mesmo, na rua. Meu Deus, vou gravar um stories na rua, todo mundo vai ficar olhando quem que é aquele cara, não sei o que e tal. Venci. Então, é isso mesmo que você falou, de você ir etapa por etapa, ir vencendo, ir gravando, conhecendo, estudando, né? A prática leva. E uma coisa que eu queria saber é que hoje você dá palestras no Brasil inteiro, e você conhece, troca experiência com muitas pessoas, né? Pra você, o que mais chama atenção nas pessoas, assim, nessa troca de experiência? O que eu acho mais incrível é a singularidade. Isso é muito incrível. E eu falo isso para as pessoas. Isso é um outro processo também muito importante para a comunicação. Porque a gente, desde cedo, a gente é ensinado a olhar com um olhar de distanciamento para as diferenças. Né? Então tem esse discurso, somos todos iguais. Quando, na verdade, a gente é diferente. Totalmente Ninguém diferente. é igual a ninguém. Sim. Só que é tão incutido na gente isso de preciso ser igual ao outro, essa é uma máxima tão grande, que a gente olha com distanciamento para as diferenças. Sendo que é justamente o que a gente é diferente de outra pessoa, que é a nossa singularidade. Então, assim, quando eu tô com outra pessoa, eu sei que eu posso, assim, aprender tanto com qualquer outra pessoa, que eu acho que é por isso que eu falo que eu sou comunicadora de paixão e profissão, mas é mais pelas pessoas mesmo. Porque às vezes vem gente pra mim e fala assim, você fala de repertório pra contar história. Sim. Mas, eu não tenho tanta história pra contar. Que história eu conto? Cara, se às vezes você parar pra escutar uma pessoa enquanto está na fila de espera, a história dela pode virar uma história que você vai contar. Exatamente. Sabe? Você tá no Uber, aí um dia, ao invés de ficar mexendo no celular, você troca uma ideia ali com o motorista do Uber, aquilo ali pode surgir uma história, pode surgir um insight. Se a gente começa a prestar mais atenção nas pessoas ao redor, e aí vai num evento desse e faz, de fato, a troca de network e tudo mais, surgem conexões. Por exemplo, a gente tá aqui hoje. É verdade. Se a gente não fosse aberto pra querer ouvir, né? Eu te ouvir, você me ouvir, a gente trocar, isso não seria possível. Então, assim, eu acredito que muito da comunicação vem desse interesse genuíno, sabe? Dessa humildade de entender que todo mundo, absolutamente todo mundo, tem algo pra ensinar e que a gente nunca sabe tudo, né? Humildade. Humildade. E tá aberto às possibilidades, né? Exato. É isso, saber que eu não sei tudo, Tauan não sabe tudo, você não sabe tudo, e a gente pode compartilhar experiências. E eu compartilho muito do que você falou, da singularidade de cada pessoa, né? Cada pessoa ali tem uma história de vida, referências, repertório, né? Tauan mesmo é da fotografia. Então ele precisa entender a outra pessoa, entender o que aquela pessoa quer passar ali numa foto, saber também do humor, né? Você fala muito disso, de você sentir o seu cliente. Totalmente. É um olhar empático, né? Uma preparação ali, né? Mas quando você fala com relação a essa humildade, Júlia, pra mim, tipo, é tudo, assim, é tudo. E você é um dos detalhes, assim, que chamam muita atenção, né? Quando a gente se conheceu, essa humildade, essa abertura de você estar, né? Aberto a escutar o próximo. Isso é incrível e é o que mais, assim, digamos, que encanta, assim, em você. Porque você é uma pessoa que já viveu tantas coisas, uma pessoa que tem um reconhecimento, que palestra já em tantos lugares, tão conhecida, e tem essa humildade, né? Talvez seja um dos motivos que as pessoas têm tanta
conexão com você, né? Uhum. Que você... É muito fácil você falar o tempo inteiro. Fala, fala, fala. Mas ouvir é uma das coisas mais... que eu acho que chama a atenção das pessoas, né? Você parar e ouvir a pessoa, ouvir a história dela, se interessar de fato. Que uma coisa é você só ficar falando e a pessoa... Meu Deus, essa pessoa não para de falar. Aí beleza, né? Aí já pode parar de falar também. Agora você se interessar e dar continuidade é uma coisa que exige técnica, estudo, mas também exige muita força de vontade e interesse, né? Sim. Você em suas palestras aí que você fala, nas suas mentorias, as pessoas, além da vergonha, tem mais alguma outra dificuldade que você mais vê assim? Tem dificuldades diversas, né? Eu vejo que as pessoas têm muita trava mesmo baseada nessa questão de autoconfiança, que é o começo. Mas aí depois, quando a gente entra, né, e um pouquinho mais tecnicamente falando de comunicação, como que fica a minha postura, como é que faz essa questão para gesticular, Sim. e a minha linguagem não verbal tá coerente com a minha linguagem verbal, né? Como que eu posso melhorar meu repertório? Essa questão que você falou da escuta, isso é fundamental. E por mais que a gente tenha que ter um interesse genuíno em alguém para escutar, a escuta ativa, ela também é algo que você pode exercitar. E ela é fundamental mesmo. Porque, como você falou, as pessoas se conectam com quem está disponível para ouvir também. É verdade. Porque pensa, que tipo de amigo que você vai buscar no momento que você quer contar uma coisa, né? Uma novidade ou até, às vezes, um desafio que você está passando. Não é aquele amigo que te escuta e que ouve o que você tem pra falar e talvez só depois vai dar um conselho. Agora, aquele tipo de amigo que você sabe que você vai chegar lá e aí Vai não vai falar nem um monte. deixar você falar, vai ficar... A gente foge, entendeu? Então, que tipo de pessoa você quer ser, né? A pessoa que fala, que a pessoa gosta de ouvir o que você tem pra falar, o seu conselho, mas porque sabe que antes você vai escutar, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante e também é um desafio de muita gente, assim. Eu vejo que grandes falhas de comunicação, inclusive em relacionamentos, vêm justamente desse desafio de você escutar em presença, né? Às vezes você tá lá, tá entrando por aqui, tá saindo por aqui, você já quer responder em seguida. Você não deixa a pessoa falar, não deixa expressar. Enfim, e isso contribui, né, Tauan, com a comunicação verbal, comunicação visual. Totalmente. É o que você falou, tudo soma, né? Na Uhum. fotografia, no vídeo, enfim. Não, totalmente. Agora, saindo um pouquinho do assunto da comunicação, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, contasse um pouco pra gente do seu trabalho hoje, que você mentora as pessoas, como que é desenvolvida essa mentoria, realmente individual ou tem grupos, como que tá o seu trabalho hoje? Conta um pouquinho pra gente. Por exemplo, sou uma pessoa, né, que, nossa, tô com vergonha, dificuldade de me comunicar, quero ser um digital influencer ou um empresário, assim, dar palestras. Júlia, me ajuda. O que eu faço? Atualmente, o meu foco é em mentoria em grupo, porque até por experiência de participar de mentorias de outras pessoas, eu acredito que o grupo ele tem uma energia poderosa, porque as pessoas vão te ajudando também com os processos delas, né? Essa troca é muito legal e surgem muitas coisas dali. E a minha mentoria é muito focado na pessoa que ela tá no digital. Então, ela já entendeu que o digital é importante, mas ela não consegue monetizar ainda. E a gente sabe que é importante, né? Você ter um retorno dali. E eu vejo o digital como uma potência. Não só de prosperidade financeira, mas uma potência de impacto mesmo. Quem tem um propósito claro, quer servir, o digital tem um alcance gigantesco. Com certeza. Então, a mentoria, ela vai desde a parte de comunicação, para você ter uma comunicação magnética, influente, que você consiga se destacar, né, em um ambiente onde tem muita produção de conteúdo, um posicionamento que te traga autoridade, que isso é muito importante, mas também essa questão que eu falei, que muitas vezes é o desafio da pessoa, de produzir conteúdo, entender como começar, o que postar, como manter a constância, como fazer algo que realmente conecte com as outras pessoas e trabalhar toda essa questão de mentalidade que vem antes e junto durante todo o processo, para que realmente você entenda que você precisa fazer, né? Verdade. Então, assim, realmente para mim, na visão de mentora e de mentoranda também, né? Mentor é aquela pessoa que tá ali e fala, vamos comigo, né? Vamos junto Sim. que eu te ajudo. Então, tem todo o processo da técnica, do método, mas tem muito também de eu ser aquela pessoa que vai incentivar. Porque eu falo que uma das coisas que eu mais agradeço na minha vida é que eu tive dentro de casa pessoas que me incentivaram muito. E por isso eu acho que eu consegui realmente seguir os caminhos que eu queria e ir atrás dos meus sonhos. Mas tem pessoas que às vezes não têm o mesmo incentivo que eu tive. É verdade. Então, eu vejo também que o mentor, ele entra muito pra ser essa pessoa que vai incentivar, te ajudar a quebrar, então, essas crenças que você não pode, que você não merece, que você não é capaz. Te apoiar, Né? né? Então, é uma mentoria de comunicação e sim do digital, mas que também tem toda essa questão da autoconfiança junto. É um 360, né?
E como que as pessoas conseguem ter uma consultoria sua? Te manda direct? Pode mandar direct. Na bio do meu Instagram também tem um formulário de aplicação, porque a mentoria Timetree. sempre tem um formulário antes, eu Pra você entrevisto as entender. pessoas antes. Então, assim, a pessoa preencheu o formulário, eu vi que deu match, aí eu ligo, eu entrevisto, eu quero saber mais do negócio. E aí, se dá certo, eu falo, poxa, a gente consegue colher resultado juntos. Aham. Aí a pessoa entra na próxima turma. Comunicar com a Júlia não é uma tarefa difícil, né? Então, assim, por onde você mandar mensagem pra Exato. ela Eu vai te vejo, eu responder de vejo. algum jeito. Inclusive, aqui tá o Ah, Instagram, que massa. o Linktree ali. Isso. Então, assim, Boa. cara, é um case, assim, eu que sou social media e analiso rede social, é um case que você pode estudar, tá? Você pode entrar no Instagram dela, ver os destaques, ver os conteúdos, ver o copy, né, que a gente chama, que é as legendas, etc. Então, tudo tem um storytelling, tudo é muito ligadinho. Essa estratégia, é você mesmo que comanda tudo isso? Você tem uma equipe? Como é que funciona hoje em dia? É engraçado até falar isso, né? Porque eu tô nessa fase de desenvolvimento de equipe, porque durante muito tempo foi eu. Sozinho. E para o meu trabalho como influenciadora, eu tenho algumas pessoas que me apoiam. Minha mãe é minha assessora pessoal e eu trabalho com algumas agências, algumas pessoas que vendem meu trabalho, né? Mas assim, minhas palestras, sempre eu e minha mãe me ajudando na parte de revisão e me dando dica. E aí agora que eu tô começando a ver, de contratar talvez uma pessoa para me ajudar com conteúdo. Mas assim, nunca foi ninguém respondendo nas minhas redes, sempre eu. Vídeo sempre era eu editando, tudo. Só que assim, depois de pôr muita mão na massa, a gente entende que pro negócio crescer e virar uma chavinha também, você precisa delegar algumas funções e focar naquilo que realmente é o seu diferencial, é o que você Exato. faz melhor. Então eu tô nessa fase aí, mas até onde vocês estão vendo, boa parte é realmente eu ali. E aqui, no caso, do jeito que tá hoje, você tem uma organização, tipo assim, de um cronograma que você planeja cada publicação, você pensa antes, em cada legenda, bonitinho, é um planner ou às vezes é Canva, como que é que você Ai, organiza tem muita isso coisa por trás. E isso é uma das coisas até que eu aplico na mentoria com as pessoas. Legal. Porque as pessoas às vezes ficam perdidas justamente porque elas não planejam. Até postei uma frase esses dias no Instagram que eu falo isso. Se você é uma pessoa que fala que não gosta de planejar, você permite que os outros ou o externo planeje por você. Exato. Porque não existe isso. Então, assim, realmente não tem como você ter constância no digital se você quer que do nada venha uma ideia e aí você faça um post. Não tem como. E sai atirando pra todo lado, né? Então, assim, tem toda a questão do funil de conteúdo que eu acredito que é muito importante de entender pra quem não é do marketing, né? Que é realmente a ideia de você entender que tem post que é pra atração, tem post que é relacionamento, tem post que é venda. Que é só pra branding. Branding, exato. Tem toda alcance. Enfim, você tem que entender a estratégia do seu conteúdo e Exato. desenhar esse conteúdo direitinho. Eu tenho, sim, um planejamento com linha editorial dos assuntos que eu falo e de como que eu quero que esses conteúdos estejam inseridos ali durante o meu Instagram. Aí tem o meu calendário de conteúdo. Eu uso muito o Notion e o Trello pra me ajudar, né? Legal. Nessa gestão. E eu programo. Isso eu demorei muito pra começar a fazer. E era o que eu sentia que faltava. Porque o que acabava acontecendo comigo é isso. Às vezes a gente tem uma diária de gravação que nem vocês estão hoje aqui. E aí, assim, durante o dia eu perdi o timing de fazer o post que eu já tinha planejado, mas eu perdi o timing. Porque você estava ocupada, que é a realidade de Exato. muitas pessoas hoje em Exato. dia também. Exatamente. Então, hoje eu uso o próprio Facebook Creator lá pra poder fazer já a programação de feed. Stories eu ainda faço muito real time mesmo, Sim, mas sim. de Reels, de post pro feed, que agora eu também tenho como programar Reels, né? Pra me ajudar. Então, assim, óbvio que tem muita coisa que acontece de forma espontânea também, que eu acho que o digital tem isso, tem muita coisa que é tem que ter. espontânea. Mas a base, então, assim, você vai ver, às vezes eu tô um dia no meio de uma viagem morta, mas o post tá lá, entregue, sabe? Não, Legenda perfeito. pronta, tudo pronto, Perfeito. É organização, né? E planejamento. Organização e planejamento. Organização. E assim, tem que ter muita disciplina, porque, Júlia, eu tiro isso por base, assim, com o meu Instagram, eu já tive realmente ali uma rede mais ativa, um Instagram mais ativo. Hoje até eu escolhi não estar mais tão ativo assim, mas você tem que ter uma disciplina gigantesca, porque assim, não é fácil, igual você falando que você faz de tudo um pouco, aí você tem seus clientes, você cuida, você tem sua vida pessoal, você tem seu noivo, você tem sua vida. E aí, cara, você ficar movimentando ali, tipo, o tempo todo, conseguir manter esse público engajado, é uma doideira. Então, parabéns, porque é um trabalhão aí que você faz. Igual o Lucas falou, ele que faz análise de perfis, seu perfil é muito bom. Eu tava com um problema há 2 anos dentro da empresa, que, enfim, uma coisa técnica que eu não conseguia resolver, não conseguia.
Aí, agora que eu consegui resolver, que é muito isso na questão de organização mesmo, nossa, parece que tira um Flui, né? peso, flui as coisas assim, não Total. dependem mais da gente. E uma Então- dica que eu dou também é que as pessoas, às vezes, elas querem olhar pro digital e elas querem fazer como as outras pessoas fazem. É verdade. Só que a gente tem que buscar facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, eu tava numa fase que eu precisava postar mais Reels, porque a gente sabe que o Reels tem um alcance legal, vai pra gente que às vezes não segue a gente, né? Sim. Então eu falei, cara, eu preciso postar mais Reels, tô muito sem tempo de ficar produzindo Reels. O que eu tenho muita facilidade em fazer? Ligar uma live e dar conteúdo. Então eu comecei a fazer isso pelo menos uma vez por semana, e aí tem uma pessoa que faz cortes das minhas lives pra mim que viram conteúdos de Reels. Então ele pega momentos de impacto ali que tem um alcance super legal, porque E são faz coisas nuggets. que viralizam. É, exato, nuggets. E aí isso foi de uma percepção de o que eu tenho facilidade. Minha facilidade é live. Então agora eu falei que queria contratar outra pessoa, vai ser uma pessoa que também vai fazer algo nesse sentido, só que pra fazer post carrossel. Pra eu Aham. não ter que ficar pensando em outro conteúdo pro post carrossel e fazer arte. Não, o conteúdo tá na live. A pessoa só vai transformar em arte e eu só vou ter que postar, entendeu? Só que aí você tem essas viradas de chave também de entender assim, aqui que eu sou bom, deixa eu colocar minha energia aqui, deixa eu, né? É porque às vezes você fica perdendo um tempo ali, não perdendo, mas assim, investindo o teu tempo em uma coisa que você poderia demandar Sim. e focar realmente no que que você sabe fazer de melhor ali, no que você se propõe a fazer para atrair mais pessoas também, para ensinar. Por exemplo, você faz a live e aí numa live, né, para quem tem facilidade, desmembra muita coisa que você pode Exato. fazer. Post Demais. carrossel, nugget, Uhum. enfim. A gente tá nessa fase agora do 21 Cast que a gente tem os cortes e o nosso podcast é focado em cortes, né? Exatamente. É o intuito, que daí os cortes hoje têm um alcance gigantesco, né? Pois é. Tipo assim, é um conteúdo que é simples, digamos assim, né? Dinâmico, É simples. dinâmico, tranquilo. E Júlia, só um detalhe. Com relação às suas fotos, eu vejo que você posta muita foto que você faz no celular. E assim, você vindo desse mundo de Miss e Moda. tudo, de moda, eu entendo que as fotos do iPhone acabam gerando muito mais conexão, acabam gerando muito mais engajamento, mas como que é isso pra você? Você gosta, você, tipo assim, de fazer foto profissional, tipo editorial de moda? Como que é pra você, assim, esse mundo mais moda e esse mundo um pouco mais comercial ali, que é o que você acaba trazendo mais pra suas redes? Eu amo, inclusive, já quero saber quando será nosso ensaio. Não, a gente tá tentando bolar tem tempo, mas assim, É. vai dar certo. Sim. Talvez. Não, eu adoro. Mas é que realmente é o que você falou, né? Às vezes o conteúdo ali do celular pra conectar e pra ser realmente orgânico, parte da Uhum. rotina, né? Que é o que o desejo Gera da maior parte conexão, das né? marcas é realmente estar inserido dentro da sua rotina Exato. e não parecer que você tá modelando pra marca, É né? verdade. É tipo, eu realmente uso a roupa e uso mesmo, saí pra almoçar Uhum. com ela, aproveitei e fiz um clique. Então, é nesse sentido que eu faço muita foto de celular. Mas assim, por exemplo, quando eu fui lançar o meu curso de comunicação ano passado, aí eu reservei um estúdio e fiz fotos exclusivas pra aquele momento, porque Entendi. pra mim a imagem é assim, uma parte da comunicação extremamente importante. Uhum. E se ela também não estiver alinhada com a sua mensagem, às vezes você vai perder pela imagem, né? Então Uhum. tem que estar tudo conectado, a forma como você fala, a imagem que você transmite, tudo mais. Então, assim, eu amo. Eu acho que você ter isso como realmente uma parte estratégica também do Uhum. seu branding e do seu conteúdo é essencial. Não, e que massa, porque é muito comum você ver, tipo assim, eu trabalho já trabalhei com muitas outras Miss, enfim, trabalho com uma galera dessa área, e assim, tem gente que acha que daí que só tem que postar foto profissional. Aí, é que assim, você trabalha com isso, você mentora as pessoas direcionando isso, mas é muito legal de ver essa sua... Tipo assim, enquanto você é Experiência, ligeiro, esse expertise. serelepe, de conseguir ter essas estratégias, assim, ó, de Sei. conseguir transmitir toda essa linguagem, eu fico encantado. Ai, coisa Porque boa. assim, hoje no meu Instagram, eu acabo trazendo mais as fotos que eu faço, algum bastidor, e é o Lucas que é minha cabeça, que, assim, né, que traz alguns conteúdos diferentes e tal. Ele é um pouco resiliente, algumas coisas assim. Bastante, Mas a gente tá né? trabalhando nisso. Bastante. Mas eu vendo assim, essas pessoas criativas, cabeça criativa igual você e o Lucas, eu admiro bastante, porque não adianta eu querer ser bom de tudo, né? Então, Ah, mas se eu olhar, eu nunca vou ter, meu querido, entendeu? Então, Vai mandar eu pegar uma câmera e fazer aquela sobre isso, foto. sobre isso. Eu fico muito de cara. Cada eu um no seu admiro e quadrado admiro. ali. Aham. Mas agora, ó, eu tenho uma curiosidade, um pouquinho fora da Júlia ali, profissional, né?
qual memória mais te marcou dentro dessa experiência toda? Pode até ser profissional, assim, mas o que você olha na tua história, na tua carreira e fala assim, putz, isso aqui eu tenho saudade, foi incrível. Olha, tem até um vídeo que eu gravei no fim do meu reinado. O videomaker que tava comigo, ele ligou a câmera, não me falou, aí fez uma pergunta, assim, eu comecei a responder, e aí eu até choro no vídeo, que eu falo que o que mais me marca na minha trajetória, assim, é o quanto realmente a gente tem um poder muito grande de conexão verdadeira com as pessoas quando a gente é de verdade. Porque, assim, tudo que eu construí, eu tive muita gente comigo. Eu falo que eu faço muita coisa sozinha, de uma parte da mão na massa, mas, assim, o tanto de gente tá envolvido ali pra dar apoio, tanto emocional e muitas vezes de fazer junto. No meu Miss, por exemplo, a minha equipe, eu preferia voltar sempre para Juiz de Fora para produzir os conteúdos de foto e vídeo. E a minha torcida reconhecia o meu reinado de Miss como um reinado com mais produções, com produções que mais se destacavam. E aí, assim, se não fosse eles, e assim, vocês vão ver a dedicação deles comigo para entregar a melhor foto, o melhor vídeo, entregar o que o concurso pedia, sabe? E até hoje é assim, eu tenho muita gente, por exemplo, a Rafa tá aqui comigo. Eu valorizo muito isso, sabe? E eu acho que essas coisas acontecem quando você é de verdade, porque as pessoas sentem a sua energia, isso é inegável. E aí você conecta valores, e aí vai somando uma trajetória, e a gente é capaz de muito mais quando a gente tá junto de outras pessoas. Tanto pra estimular as pessoas a crescerem, quanto pra você crescer, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que me marca e que nunca vou esquecer. Assim, a minha torcida foi a maior torcida que já teve pra uma Miss, assim. Eu tive um embarque que, assim, as pessoas falam disso até hoje. Eu tinha uma escola de samba dentro de Guarulhos, sabe? Assim, de tão surreal. E foram os fãs que fizeram tudo. Não teve nada da organização. Foram eles que organizaram. Isso pra mim... Isso pra mim é conexão, entendeu? Então, assim, nada me marca mais do que isso. Por isso que eu sempre falo de pessoas. Eu falo, pessoas são pessoas, é o social. E nas redes, a gente não pode esquecer disso. É verdade. Eu sempre falo isso. As pessoas precisam parar de se apegar tanto a número, o que eu vou engajar. Essas palavras, sabe? Elas perdem o real sentido da coisa que é social. E isso é uma dificuldade tão real. Você puxou um ganchinho das redes, né? A gente atende muita empresa também dentro do nosso escritório. E as empresas, elas chegam... Enfim, teve um caso recente que é uma empresa multinacional. E aí, eles falaram assim pra gente, a gente não consegue gerar conexão. A gente vai fazer uma análise prévia, só tem venda, e é produto, e compre, e tem lançamento novo. Falei, gente, mas cadê a experiência das pessoas dentro do teu negócio? Cadê o seu time ali trabalhando? Cadê o dia a dia? Cadê tudo? Então, é algo muito real hoje em dia que eu tô vendo que há uma mudança no mercado hoje, que as empresas estão começando a acordar e realmente fazer um movimento, né, não, eu quero gerar mais conexão, eu quero falar com pessoas, eu quero trazer pessoas e sair um pouco dessa realidade de números. Eu acho que depois da quarentena isso mudou um pouco, não foi? Não, essa realidade de número tá deixando o povo doido. E vai ficar cada vez pior, né? Cada vez pior. ChatGPT tá aí. Se você não valorizar o humano, que é o que a gente pode fazer como ser humano, que é o que diferencia a gente, o robô vai fazer por você. Ele vai criar conteúdo por você, ele vai fazer tudo por você. Exatamente. Então, o que só você pode fazer que um robô não consegue copiar? Isso a gente não pode perder. É isso. Até o algoritmo agora do TikTok, ele tá... Você pode ver que, tipo assim, ele já não tá entregando mais tanto dancinhas que eram entregues antes, dublagens que eram entregues bastante antes. A gente tem uma ligação direta com o TikTok, né? Eles são parceiros da WeLink. Então, sempre eles estão trazendo as novidades, dando treinamentos do que tá acontecendo legal. dentro da plataforma. E uma das mudanças do TikTok que eles estão fazendo é entregar cada vez mais os conteúdos autorais. Originais. Então, assim, originais. Então, tipo assim, realmente explorando ao máximo da sua criatividade. Então, tipo assim, beleza, Júlia, ela tá fazendo mais que o fulano tá fazendo. Pode ver que tem alguns virais, né, que dão certo. Enfim, a gente não pode generalizar, mas a tendência é que cada vez mais ele explore. Tudo original, Coisa boa, eu preciso estar mais presente no TikTok, inclusive. Não, por favor. É uma falha minha. Mas você vê, é tanta coisa, né, Júlia? Muito, 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 o que o Tava falou, pra gente gerenciar tudo isso e estar presente em
em várias coisas. É um processo, né? A gente tem que começar Uhum. devagar ali. Eu até escolhi, eu já falei assim, escolhi que eu Ele não é quero da estar low tão ativo, profile. não quero estar tão ativo nas minhas redes sociais. São escolhas Porque, mesmo. tipo assim, a gente já produz conteúdo o tempo todo para os nossos clientes, que hoje o E-Link é focado nessa criação de conteúdo estratégico para cada cliente, né? Então, assim, quando a gente fala de estratégia, aí são reuniões e reuniões minha, do Lucas, da nossa equipe, para a gente encontrar realmente os tipos de conteúdo. Então a gente fica... E aí eu chego, olho pra mim, Não, foi muito conteúdo pra engraçado. mim, Não tenho mais quero. energia. Não, foi muito engraçado que a gente fez uma reunião anual, né, de planejamento, tanto nas redes dos nossos clientes, quanto das pessoais também. E aí eu mostrei o planejamento dele, e assim, com finalidade de venda também, de gerar leads, etc. E eu falei assim, tá, beleza, você tem esse X quantidade de vídeos pra gravar por mês, tem isso daqui pra entregar. Aí ele falou assim, Não quero. não quero. E aí, tipo assim, foi escolha, mas foi uma escolha dele. Ele falou, não, eu quero focar em outra coisa. E aí, eu acho que vai do profissional também entender o que ele quer. Que é o que você falou, né? Não adianta a gente querer ser uma outra pessoa. A gente tem que ser a gente e saber das nossas limitações, dos objetivos e do que a gente precisa estar fazendo para realizar esse objetivo, né? Essa meta. Eu sou muito grato às redes sociais, assim, muito grato a esse mundo, aos influenciadores digitais, aos artistas. Hoje eu ainda acabo atendendo bastante esse mercado, mas no começo eu atendia muito. Então, assim, era o tempo todo, todos os dias, praticamente fotografando um aqui, fazendo vídeo de outro ali. DVD tipo assim, ali. tipo, muita coisa. E aí eu fui nesse mundo que chegou uma hora que eu não queria mais. Então, assim, só que eu sou muito grato porque, graças a esse público, dessa galera que eu trabalhei mídia. tanto, da mídia, que eu consegui construir a minha clientela, que eu consegui conquistar o meu cantinho no mercado. E hoje, graças a Deus, eu já não dependo totalmente das minhas redes sociais para que o meu negócio aconteça. Então, assim, é igual o Lucas acabou de falar, né? São decisões. E, tipo, tá tudo bem com isso. Tipo, eu não Você focou fico... em outras coisas, eu ele não, abriu a tipo, marca dele. Então... abriu uma marca agora recentemente. Aí eu e o Lucas... Poxa, a gente até tava falando na semana passada que esse ano a gente tá, né, Lucas? A gente tá todo gás assim. A gente, tipo assim, pra você ter uma ideia, Júlia, eu tô acordando, tem dias que 4 horas da manhã, no máximo 5 horas da manhã. E aí tem dias que eu tô saindo do escritório 8, 9, 10 horas da noite pra conseguir dar conta de tudo. Então, assim, tá tudo bem eu não criar o meu conteúdo. Porque Mas, assim, mas eu tô forçando. Não tá criando o seu conteúdo em partes, né? Porque para suas empresas, para os seus negócios, você tá criando. Não necessariamente está criando pra você tá one, mas para todo o resto você tem que criar, então... E aí, assim, agora eu quero ficar aquela pegada mais do profile tá ali, tudo aquele bem. mistério. E aí, quando ele publica um conteúdo hoje em dia, aí é um conteúdo de muito valor. Então, a gente adotou essa estratégia, né? Porque tem o conteúdo ali de constância para você ter embaixo de uma estratégia, mas você também pode aparecer pontualmente ali para mostrar sua mensagem, e seu é uma branding. tendência de muitos criadores, né? Exato. Que é esse slow content, né? Que chama. Que é um conteúdo bem mais devagar, no seu momento, mas quando é feito muito mais elaborado, né? Não sei se vocês chegaram a ver uma entrevista da Manu Gavassi, que ela fala sobre isso, que as pessoas às vezes questionam, poxa, mas você foi pro Big Brother e mesmo assim você saiu e não tá todo dia no Instagram, você não aparece muito. Ela fala, mas isso é a minha estratégia. Sim. Eu sei exatamente no que eu sou boa. Mas se você vê, quando a Manu ela é contratada para poder fazer alguma coisa, às vezes ela é diretora de arte da publicidade da campanha e tem um mega roteiro criativo, a imagem dela ali muito bem trabalhada. Então, assim, ela é uma pessoa que pega poucas, digamos, ações para fazer, mas quando ela faz, ela participa de todo o processo. Todo o processo criativo. Esse é o posicionamento dela, sabe? E tá tudo certo, é o que funciona para ela. Todo o processo e, assim, sempre que você vai ver alguma coisa da Manu... Tipo, caramba, Manu tá soltando alguma coisa. Na expectativa, né? Sempre porque a gente sabe que vem coisa boa ali. Exatamente. E são propostas de trabalho, né? Eu tava analisando também a carreira, por exemplo, da Beyoncé. Ela não é uma pessoa que sai dando entrevistas, não é uma pessoa que tá ativa nas redes sociais. Ela, malemar, divulga um pré-álbum dela, por exemplo. Já não agora precisa mais, né? Mas na turnê dela, por exemplo, agora, ela nem divulgou, ela só soltou assim, vai acontecer.
e aí todo mundo já gerou uma expectativa. Então, eu acho que são propostas, né? Exato. E também quando você é uma pessoa dessas, né? Aí você já tem mais opções de escolha. Digamos assim, Tauan tem essa opção de escolha porque o quê? Ele construiu Ele algo. construiu algo. Exatamente. Então, assim, é muito da gente olhar pra gente. Inteira. Mas eu quero saber agora de perrengue, porque nem tudo nessa vida são flores. Porque assim, ó, morena, miss, alta, empoderada, Criadora de bonita. conteúdo, palestrante, Empresária. empresária, TEDx speaker, que eu aprendi a falar speaker. certo hoje, tá? Agora explica pra gente o que é o TEDx Speaker, só antes de você contar dos perrengues. É mais um termo que é usado para quem vai numa palestra TED, dar uma palestra TED, porque é em inglês, né? As palestras são internacionais, assim. Aham. Entendi. Aí é TEDx, né? Que é o nome que eles dão, aí é TEDx que fala, né? Coisa chique, gente. Eu que sou meio que do mato assim, ó. Eu já não sei que esses trem chique estão brincando no TED. Olha, Mas mas me eu conta de conheci o perrengue. TED antes Uhum. de palestrar no TED, eu fui mestre de cerimônias de um TED que teve na minha cidade. Eu também não sabia que falava Que legal. TEDx. Aí eu Uhum. aprendi, porque eu era mestre de cerimônias e nem imaginava que um dia eu ia palestrar ali, mas Só um Inclusive, tem adendo. várias Legal. palestras incríveis no YouTube, né? sim. Pra quem Eu amo. desenvolvimento pessoal e interpessoal também. Vai lá conferir. Inclusive, confira o da Júlia também, tá? Sim, isso aí. Agora me conta dos perrengues. De qual parte da vida? Calma lá, antes do perrengue, deixa eu te falar aqui, ó. Se quiser comer uma saladinha de fruta, eu já comi toda a minha, porque só eu que como, né? Legal, É normal. legal. Tem aqui também o energético eu pra quero dar um pouco Red mais de energia. Bullzinho, Aceita? Aceito. Vou abrir aqui pra você, tá? Pra você isso tá sendo importante, né? Nessa rotina aí. Não, eu juro pra você que eu bebo Red Bull todos os dias, Obrigada. sabia? Nossa. Todos os dias, tipo, já entrou pra minha rotina, assim. Cara, e Eu- ajuda muito. Não é Não é falando... falando assim por cima, não. Realmente, tipo, pra nossa rotina de... Que a gente não só produz, a gente produz pros outros também. Então, assim, eu vou sair daqui, eu vou olhar meu celular, tem um monte de demanda, um monte de coisa. Então, faz uma diferença danada, né? Ah, tudo de bom, tudo de bom. Eu sou suspeito pra falar. Agora vamos lá. A parte do perrengue, me conta, o maior perrengue que você já passou, assim, uma lembrança que você tem do mundo de Miss. Porque Nossa. eu gosto bastante de explorar isso, porque querendo ou não, você foi a Miss Brasil. Então, tipo assim, é a maior referência que a gente tem de Miss no nosso país, né? Nossa, mas tem muito perrengue, tá? Muito mesmo. Mas a maioria é sempre voltada à viagem, porque, assim, eu fiz muita viagem internacional de trabalho, mas totalmente sozinha, porque não tinha equipe, não tinha como família ir junto e tudo mais. E eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil antes de começar a viajar como Miss. E aí, hoje mesmo, eu contei pra uma pessoa que me entrevistou sobre um perrengue que eu tive na Colômbia. Eu fui pra um concurso internacional lá, e aí eu cheguei no aeroporto, a organização do concurso confundiu o aeroporto que eu ia chegar e não tinha ninguém me esperando. Que E eu não fazia desesperador. ideia de pra onde ir, como ir, o que fazer. E eu não conseguia falar com a minha direção exatamente na hora, né? Eu Aham. precisava resolver. E aí, por fim, eu decidi pegar um táxi e pedir pra eles me levarem pra onde eles acreditavam que estava acontecendo o concurso. Gente, que loucura. Louca, né? Mas eu não sabia o que fazer. E aí, esse concurso acontecia dentro de uma feira da cidade, que era tipo um carnaval. Então, a cidade toda parada, um monte de rua fechada. E por fim, eu já tava entrando em desespero, porque o cara não conseguia chegar no lugar que ele tinha que me levar. A sorte é que aí, nesse meio tempo, o diretor do concurso viu que eu tava perdida. E aí, o pessoal lá da Colômbia já tinha ido atrás de mim. E eles me encontraram no meio do trânsito pra me resgatar. Só que você pensa, essa foi a primeira viagem que eu fiz sozinha. Eu não falava espanhol. Inglês eu falo, mas espanhol não. E a gente acha que eles vão entender a gente. A gente entende eles, mas eles não entendem a gente. E aí eu já tava ficando desesperada. E aí, do nada, eles surgem no meio do trânsito, assim, me tiram no meio de uma confusão e me levam. Esse foi um deles, mas de viagem, nossa, tem muito. Eu já andei sozinha em Roma com 2 malas grandes, de salto 15, pra pegar metrô, descendo as escadas rolantes, tudo parada e morrendo de medo do que ia acontecer. Não, viagem internacional é muito perrengue, né, as Júlia? pessoas acham que é glamour. Que é O mundo tudo de glamour. Miss também, né? É, Meu Nossa. Deus. porque assim, a gente só posta as coisas bonitas, né? Mas, menina do céu, eu juro pra ti, porque eu falo mal e mal português, né? E aí eu já passei cada perrengue também. É bizarro como fora do país a gente passa perrengue. Muito, muito. E a gente fica com medo também, né? Porque tudo aqui novo, a gente se não vira conhece, lá. não consegue se comunicar, né? Eu acho que a comunicação é o que faz a gente passar mais perrengue. Sim. Gente, é coisa básica, né? Hoje em dia é tão difícil mesmo, mas eu vejo também que vale muito da força de vontade das pessoas, de querer
entender a outra pessoa, de querer se comunicar, de querer se expressar, aprender uma nova língua. Hoje é essencial, né? Você saber outras formas também de você conseguir se expressar. Eu lembro de um episódio, né? A gente trabalhou muito tempo com o Yuji Tamashiro. E ele, assim, mestre em comunicação e expressão e tudo. E aí, eu lembro uma coisa muito engraçada. A gente falou assim... Falei, Yuji, eu já tenho 15 anos nessa área de relacionamento com as pessoas, de lidar com o cliente, de entender reunião. Então, hoje eu consigo fazer uma reunião com uma pessoa semi-analfabeta, uma pessoa professor de Harvard, não sei o que e tal. Consigo, tranquilo. Só que eu falei, o que eu posso fazer pra melhorar? Aí ele falou assim, pô, faz teatro. Uma coisa assim que eu nem imaginava, Nunca nem pensou. mas ele falou assim, teatro você vai conseguir se expressar melhor, você vai conseguir fazer uma leitura melhor. Então é uma dica assim que eu sempre dou para as pessoas que já também conseguem se expressar, ou que tem dificuldade também. Falou, pô, começa pelo teatro ali, começa se perdendo essa vergonha, né? É um insight muito, muito bom, assim, que eu sempre falo para as pessoas. O Yuji, eu tenho ele como uma das maiores referências, assim, Comunicação. de comunicação. Porque eu até tava comentando aqui por trás dos bastidores, antes da gente iniciar com a Júlia, que assim, ela até comentou de podcast, de um dia pensar em apresentar, né, ser host de um podcast, e ela perguntou se, tipo, se foi fácil, enfim, como que foi pra mim, e eu disse pra ela que quando eu era mais novo, eu tive o diagnóstico de dislexia, né, e assim, é muito comum, tem tratamento, igual hoje as pessoas não conseguem visualizar tanto erros de português, porque eu penso muito nas palavras antes de falar para realmente não falar a palavra errada ali. E eu sempre gostei de observar muito as pessoas, os bons comunicadores, para eu estar sempre procurando melhorar, sempre procurar aprender. E aí, tendo a oportunidade de conviver muito com o Yuji, porque a gente já foi sócio, a gente é muito amigo, então assim, dias e dias e dias, semanas e semanas nas emissoras, juntos. vendo os outros apresentadores, Gente, né? eu sou um outro Tauan. Depois que realmente eu convivi mais assim com o Yuji. E uma outra chavinha que virou em mim é realmente parar de me cobrar tanto. Parar de achar que eu não era capaz. Uma vez eu tive uma conversa dessa com o Lucas, porque assim, o Lucas, para as pessoas às vezes que estiverem assistindo, ou até mesmo você que não conhece tanto a gente assim ali no dia a dia, e às vezes eu falando assim, só que é muito engraçado, porque o Lucas, ele é o meu sócio, aí ele é tipo assim, o meu melhor amigo, aí tipo assim, é sempre o Lucas pra tudo na vida. E aí, consequentemente, a gente tem uma preocupação sempre de tá orientando um pro outro, amigo, vê isso pra você melhorar nisso, e nananã. E ele sempre com essa preocupação de querer me ajudar com relação à minha comunicação, às vezes ele acabava sempre trazendo as críticas. E o ser humano, tipo assim, precisa de ter a massagem ali no seu ego. Olha, eu sou você muito direto, sabe? O pensamento rápido. Sim, de tipo não assim, para. olha, você é bom nisso, mas você já observou isso? Tipo, sempre trazer primeiro ali um ponto positivo para depois você trazer uma crítica construtiva, tipo, uma observação para que a pessoa possa melhorar. E ele não tinha essa leitura, ele fazia pro bem de estar me corrigindo. E aí nisso... Só que a forma com que se falava... Isso. Era algo que... Aos pouquinhos, isso meio que me gerou como se fosse um traumazinho. Então, às vezes, eu, tipo, nos primeiros episódios mesmo do podcast, eu ficava mais quietinho. Que daí eu falava assim, não, deixa que o Lucas é o melhor comunicador. Tem vezes que ele fala assim, não, esse convidado é mais difícil, deixa pra você falar deixa mais. Pra você falar. E aí eu não percebi, eu falava, não, Tauan, então tá, vou te ajudar. Olha só como que a gente não percebe as coisas, né? E aí, depois que eu tive essa conversa com o Lucas, hoje, pra eu tá, tipo assim, falando tanto que eu tô falando aqui, com uma boa comunicadora como você é, pra mim hoje isso é algo libertador, porque assim, foi algo que eu tive muita dificuldade. E isso é algo muito legal para quem tem dificuldade na comunicação. Pegar referências, estar ali vendo sempre pessoas, bons comunicadores. E, tipo assim, cara, você fala um português, uma palavrinha ou outra errada, tá tudo bem, não deixe de falar porque tem uma palavra ou outra que você fala errado. E outra, eu como um dislexo que tive anos de tratamento na fonoaudiologia e hoje eu acho que, tipo assim, não tenho tantos sintomas, não demonstro tanto ter essa dislexia, tipo assim,
não tem problema você errar, e quando você encontra uma palavra, eu gosto que me corrigem, porque daí eu vou focar nessa palavra. Então, daqui a pouco, eu, tipo, curo. Ah, dessa palavra eu não erro mais. Paciência. E aí você vai com paciência, tipo assim, Não, ficar quando nessa você me cobrança, falou nessa e eu cheguei cobrança. aqui, eu falei, como assim? Ele chegou e de cara ele falou assim pra mim, porque eu tenho um pouquinho de problema com a dicção, né? Às vezes eu erro algumas palavras, aí você contou e eu falei assim, nossa, mas assim, eu nem tinha percebido nada. E é muito legal as pessoas ouvirem histórias como a sua, porque realmente é isso, sabe? Você quis... Eu sempre falo isso, o primeiro ponto é, eu quero comunicar. Então, por isso que eu falo assim, cara, você precisa entender seu propósito. Porque aí você começa a entender a comunicação como um meio de cumprir o seu propósito, e aí você passa a desejar se comunicar. E quando você deseja, então o que eu posso fazer pra melhorar? E outra, priorizar. Essa palavra é uma palavra que eu amo, gente, prioridade. E as pessoas não entendem o que de fato é priorizar. Não tem como você melhorar todos os aspectos de uma vez. É impossível. Não adianta, né? Aí eu sempre faço uma metáfora com você aprendendo a dirigir. Você não consegue, na primeira aula, aprender a ligar o carro, passar a marcha, puxar freio de mão, fazer, dar seta, fazer não sei o quê. Você não consegue. É 1 a 1, né? E com a comunicação é a mesma coisa, igual você acabou de falar. Eu percebo uma palavra, eu curo essa palavra e aí eu dou um próximo passo. Aí tem gente que vai lá, se olha e fala, nossa, eu falo muito rápido, eu gesticulo mal, eu não gosto da minha voz, eu não gosto disso. E aí a pessoa se paralisa. Tô todo cagado. E aí cria um trauma. E aí paralisa, Né? porque assim, é tanta coisa pra fazer que eu não sei nem por onde começar. Agora, se você entende que você tem que priorizar algo, então pega o que mais te incomoda, ou então pega o que é mais fácil de você melhorar, aí vai de você, trabalha em cima disso. Aí você melhorou isso, aí você vai pra outra coisa. É só assim que a gente avança, E sabe? perceber essa percepção, né? Porque ele tava falando aqui sobre isso, e eu, por exemplo, eu tenho facilidade em comunicar, em ouvir e também em fazer essas conexões, assim. Só que, como eu sou a pessoa criativa que pensa muito rápido ao mesmo tempo, sou muito direto. Por exemplo, eu era muito direto. Aí depois que eu sempre falava, Tauan, melhora nisso. Tauan, mas nunca teve a retórica de tipo, Tauan, ficou muito bom, mas podemos. Ou Tauan, ficou muito legal. Tenta fazer assim. Tenta fazer. E aí ele... uma pessoa de... Isso era pra tudo. Às vezes minha equipe chegava e falou assim, Lucas, você gostou desse vídeo? Aí eu falava, não, pode mudar. Sabe, não tinha assim, pô, a música ficou irada, os cortes ficaram irados e tal, mas pode mudar? Não, era sempre uma coisa assim, pá. Você só falava o que você não gostou, né? E aí ele me trouxe essa perspectiva e eu falei... E aí você começa a se perceber, né? Eu acho que essa percepção é essencial pra gente que se propõe a se comunicar. Que às vezes, antes de você falar, você pensa também um pouco, reflete, fala, como que eu vou falar isso? Qual é o momento certo de falar? Qual é o objetivo da minha fala, né? Isso faz sentido pra você nas suas palestras? Total, e ainda mais quando você fala de momento, porque é um monte de gente achando que tem que falar o que pensa, sendo que a maior parte das vezes a outra pessoa não tá pronta pra ouvir aquilo naquele momento, sabe? E aí você despeja algo na pessoa que ao invés de ajudar, que na sua visão é o que ela precisa, né? Só que na verdade, naquele momento, ela não precisa daquilo, porque vai piorar ao invés de ajudar. E aí essa sensibilidade é muito quando você se coloca pra ouvir, né? Que aí provavelmente foi o que você fez. Quando ele quis te falar como ele se sentia, você se colocou numa posição de deixa então eu entender qual é a melhor forma de eu apresentar os pontos de melhoria pra ele. É só assim, não tem jeito. Porque tem gente que fala, você tem que tratar o próximo como a si mesmo. Tudo bem, é uma passagem maravilhosa. Mas assim, na prática, você tem que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Porque não é o que funciona pra mim que vai funcionar para as outras pessoas, né? E aí na comunicação principalmente, cada pessoa tem uma forma de se comunicar, uma forma de entender, uma forma de querer receber crítica. Eu sou uma pessoa que, assim, eu lido muito bem com pessoas que me dão tapa na cara, do tipo, pelo amor de Deus, dá um jeito, tipo, vambora. Mas ao mesmo tempo, o meu irmão, que eu falo que ele deve ter alguma coisa em câncer que não é possível, se você fala assim com ele, ele fica mal. Ele gosta de alguém que vai lá no amor e no incentivo, e vamos lá. Fala e com tudo jeitinho. mais. Então, assim, a gente precisa entender essa linguagem de cada um, né, pra gente se comunicar de forma assertiva. É muito legal visualizar isso, porque hoje em dia é uma outra... Até melhorou a nossa comunicação interna, totalmente, né? Porque aí a gente coloca nos nossos pontos, ele fala. Então, ontem mesmo, um dia super corrido de reunião e tal. E aí eu falei, Tauan, hoje você pode ser um pouco mais direto quando você for falar alguma coisa. Ele falou, beleza, então vou ser mais direto. Então, é de você... Essa percepção, acho que é uma palavra, assim, muito real pra mim. Muito fundamental.
Mas eu quero entender agora, você é uma pessoa muito inteligente, já viveu muitas Obrigada. experiências. Mas quem são as suas inspirações? Onde você busca inspiração também de outros comunicadores, de pessoas? Você lê muito? Como é que você faz para exercer a sua comunicação? Olha, eu sempre falo de repertório quando as pessoas perguntam de comunicação, porque eu acho que é assim que a gente parece mais interessante, né? Você falou que eu sou inteligente. Assim, não vou falar que eu não sou, mas eu pareço muito inteligente também, porque eu acredito que eu busco muito conhecimento de fontes diferentes. E aí você começa a fazer associações que às vezes são diferentes da que as pessoas normalmente fazem, aí você fica pensando, nossa, mas ela é inteligente, ela estudou muito, né? Eu falo, isso é o repertório. E a minha frase é, para você ser interessante, você precisa ser interessado. Então, assim, eu tenho sim grandes referências que são pessoas que são assim, aquelas pessoas que vocês falaram do Yudi, né? Que eu olho e falo, meu Deus, essa pessoa é muito maravilhosa. Eu admiro muito. Mas um hábito que eu tenho, que poucas pessoas têm, que eu acredito que me ajuda demais, é consumir uns conteúdos aleatórios, às vezes, sabe? O TED me ajuda muito nisso. Porque como o TED são palestras que são curtinhas e realmente o intuito é gerar um conteúdo ali que seja transformador, então tem história e tem transformação, eu consigo assistir de uns assuntos muito aleatórios, tipo assim, economia, que às vezes eu não domino, aí às vezes vem uma pessoa de uma área, tipo, do meio ambiente, que trabalha bem inserido em um processo, sabe? Do meio ambiente. Mas aí é interessante de ouvir, aí eu vou aprendendo de umas coisas muito diferentes. E outra, isso foi uma cura, assim mesmo, pra mim. Como eu fiz jornalismo, a gente aprende dentro da faculdade que a gente tem que ser o mais imparcial possível. Sim. Que era um grande desafio pra mim, que como Ariana é tipo a minha opinião, né? Eu quero falar o que eu acredito, a minha opinião e tudo mais. E na faculdade eu tinha que ser imparcial e eu falava, cara, o que eu posso fazer pra melhorar e tal? Eu comecei a ter o hábito de ler e consumir conteúdo de pessoas que pensam diferente de mim. Isso mudou a minha vida. Isso é um grande insight, Não viu? que mude a minha forma de pensar, mas primeiro eu consigo ser mais tolerante. Então eu sou uma pessoa menos agressiva nas minhas respostas. Eu consigo ser... Aí tem pessoas que chamam isso de você ser política, mas eu não acho que é ser política, é ser respeitosa, de entender que não existe uma verdade absoluta, que existe a sua visão de mundo e a visão do outro, independente, né, do que você acredita. E também de conseguir ser mais inteligente mesmo, de ter argumentos mais sólidos. Porque quando você ouve uma pessoa que discorda de você, você já consegue pensar num argumento melhor pra poder falar a sua opinião depois. Esse é um diálogo, né? Exato. Eu falo que tem muita gente que quer vir pra uma argumentação, pra uma discussão, sem repertório nenhum. E aí fica na agressão, ao invés de ser algo que realmente constrói ponte. Falo, gente, chega de construir muro. A gente precisa de cada vez mais pontes pra poder a gente realmente evoluir, né? Então, eu acho que isso, assim, eu não tenho muito isso de, assistir só conteúdos das pessoas que eu mais me inspiro, modelar uma pessoa, nada disso. Tem muita gente que eu me inspiro. Mas eu tenho esse hábito de pegar de várias fontes, sabe? Legal. Então você consome bastante. Sim, livros aleatórios, podcast aleatório, Aí sabe? eu me identifico, tá? Sim, né? Esse aqui fica doido comigo, que eu envio cada coisa pra ele também, assim. Eu falei, você saber, às vezes ele nem sabe quem que é a pessoa, nem sabe o que é. Porque eu, por exemplo, eu cuido dentro do nosso escritório, né, que é de gestão de redes sociais e afins, eu cuido de diferentes contas, diferentes perfis e diferentes nichos, né? Então, eu, como um criador de conteúdo, eu preciso consumir muito conteúdo diferente para que, por exemplo, esses dias a gente fez uma campanha publicitária, a minha referência foi da Louis Vuitton, de uma campanha de não sei o quê. Aí eu falei, gente, de onde que eu tirei isso? E aí eu mostro pro Tauan e falo, olha que legal, né, que é a Louis Vuitton. Aí o Tauan, legal. Bacana. Ele, vamos fazer. Mas é isso, né? Mas muito assim, gostoso. legal que você consome bastante. E assim, isso já vem de você. Você fez a faculdade, jornalismo, poxa, você tem que ler muito, barará, barará. O Pai, Lucas mãe, também, professores. entendeu? Pai, mãe, professores. O Lucas mesmo sempre foi uma pessoa com notas boas no colégio. Aí, tipo assim, são perfis totalmente diferentes, assim. Eu já fui o repetente, terminou o ensino médio e nunca estudei, nunca consegui ter a paciência de sentar para ler um livro. E aí, isso é um desafio para mim de realmente passar a evoluir mais intelectualmente mesmo, né? Parar, ler um livro, estudar, até mesmo na fotografia. A fotografia, ela tipo, é um mercado assim que não para, é muito rápido. Então, hoje,
Por que eu acordo 4 ou 5 horas da manhã? Justamente para tirar ali no mínimo umas 2 horinhas do dia, que no começo do dia para mim é um momento em que minha cabeça está muito fresca e eu também. consigo absorver. Então, onde eu coloco um podcast para escutar, onde eu coloco um audiolivro, já que eu tenho dificuldade de sentar ali e ler um livro físico. Então é isso, né? Encontrando formas da gente ir se melhorando. Mas dá um negócio pra ele, ensina um negócio pra ele fazer, ele faz em um dia. É assim, incrível. Ele é a pessoa que Eu pego muito fácil. pega as coisas muito fáceis, assim, e já faz, entendeu? Eu sou de planejar, aí ele vai e executa logo. Mas é por isso que vocês se dão tão bem, né? A gente Exatamente. precisa de pessoas que sejam o que a gente não é do nosso lado O também, que às você vezes, falou no podcast todo, Minha, né? minha mãe fala que a gente é o Pink e o cérebro. É verdade. Engraçado. Júlia, nosso bate-papo tá muito legal, viu? Eu fiquei de cara com, assim, com o quão interessante, assim, o nosso assunto. Confesso que pra mim é bem desafiador, justamente por vocês dois serem muito bem alinhados com relação a essa intelectualidade, digamos assim. Não sei se essa palavra é certa. Vamos dar uma maciadinha no ego dele? Por favor. Não, mas eu falo no sentido que, assim, eu aprendo muito, eu gostei muito, ficar absorvendo. E hoje, ver que eu já não tenho mais esse trauma de poder vir realmente me expressar, falar. Que bom, é um dia importante. É um dia importante, foi um episódio muito importante pra mim. Já era muito seu fã, já te acompanhava e agora sou ainda mais. Obrigada. Que Deus continue abençoando muito sua vida. Nosso tempo já tá dando, mas a gente separou um bate-bola. Então eu vou Eu sou ruim nesses trem, tá? Mas vamos lá. Não, mas só queria fazer um parênteses, acho que você vai concordar comigo. Embora a gente tenha essa facilidade em comunicação e entender e tal, a gente tem que ter reconhecer que, por exemplo, você consegue falar, você consegue se expressar, você consegue passar a mensagem, né? Então, também as pessoas até de casa que se identificam às vezes com o Tauan, se identificam comigo ou com a Júlia, não ter essa percepção de tipo, pô, fulano de tal tem mais... Não, às vezes é o que você mesmo falou, é o teu jeito ali, mas você consegue passar a mensagem, que isso não seja algo limitante, né? Limitador. Pra que a gente sempre consiga se expressar da melhor forma, evoluir, né? E do nosso jeito, né? E do nosso jeito, esse é o ponto. É o meu jeitinho, tá tudo E todo mundo te entende e te ama assim. E tá tudo certo. Legal, o bate-bola, Júlia, eu vou jogar uma palavra, você responde com uma palavra também Já rapidinho. falei, sou ruim nesses trem. Não, de boa, uma memória. Esses trem, a mineira. Um trenzinho. Uma memória. Uma memória, o dia da coroação do Miss Brasil. Um job. Nossa, um job. A palestra do TED. Uma paixão. Minha família. Um sonho. Um sonho, ser capa da Forbes. Sobre. Nossa, eu compartilho. Joguei pro universo! Eu também já joguei, viu? Eu tenho Já até pensou? uma montagem, tá? No meu mapa dos sonhos, eu lá na capa. Cara, eu falei isso... Queria Forbes Esse mês pra Under 30, tô com 29, eu tenho que correr. Então, eu tenho mais 4 anos aí também. Você tá melhor que eu ainda. Ali, gente, já pensou a gente recortar esse corte aqui depois de um tempo lá? Imagina quando sair a capa. É disso que eu tô falando. Amém. Amém. Jesus, o seu tá ouvindo, Não, né? vai sair. Vai sair. Amém. Amém. Vocês são capazes. Você erro. também. O que você falou? Vocês são capazes. tá. Nós somos Nós capazes. somos, por isso. favor. Um erro. Um erro? Me comparar. Uma conquista. Ai, são tantas. Uma conquista. O Miss, acho que foi uma grande virada. Se eu pudesse mudar o mundo, eu começaria com... Comunicação. Que Gostei. fechamento, senhoras e senhores. Não tem como falar outra coisa, né? Ainda mais depois de hoje. Sobre comunicação, meus amigos. Esse aí, é você que tem que vergonha de falar, fala mesmo, português errado, ou certo, Não, mas claro. Você é uma das melhores pessoas em relação à comunicação. Quem conhece o Tauan sabe o quanto ele é bom em entender as pessoas e dar a volta. A gente sempre brinca, ele dá a volta no mundo, mas ele passa a mensagem lá de uma forma que a pessoa não saia constrangida ou sentida, algo do tipo. Isso também é muito diferencial seu. Isso sempre me falaram com relação a essa minha comunicação. E aí, esse meu jeitinho de dar a volta no mundo Engraçado, hein? é muito doido, porque Dá a assim, volta no mundo. tipo assim, abraça as pessoas. Então, eu sou o perfil de pessoa que, tipo assim, sei lá, a tia da cozinha vai chegar em mim, me conheceu daqui
meia hora ela me contou a vida inteira. É. Aí, tipo assim, eu conheci um rapaz ali na recepção, daqui a pouco ele tá me contando do problema dele, porque eu acredito que eu acabo transparecendo, passando isso, né? Então, assim, por mais dificuldades que eu tenho, eu acredito que isso, como foi algo que eu, desde criança, vim combatendo, vim tentando melhorar, inovar, digamos que do meu jeitinho, eu acabei me tornando um bom comunicador. Você é um excelente comunicador, você tem magnetismo, que é a palavra que eu uso, né? Uhum. E acredito que vem muito também, exatamente disso que você falou, a escuta já é um ponto que Sim. é um dos pilares, assim, real, se não for o mais importante na comunicação. Isso é então, verdade, né? se você é uma pessoa que mostra para as pessoas que você tá aberto, elas já vão para você. E a partir do momento que você se disponibiliza para ouvir, elas se abrem para te escutar. Então, assim, é o primeiro passo, né? E afinal das contas, esse é o meu propósito. Vamos nessa. O jeitinho dele. Gente, essa foi a Júlia Horta. Júlia, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. Enfim, espero que você tenha curtido assim como a gente. Eu aprendi muito ouvindo você, como sempre, né? E, assim, quer conhecer mais o trabalho dela, quer aprender a comunicar melhor, quer aprender a se expressar, enfim, desenvolvimento pessoal, né? Vai lá nas redes dela, chama em qualquer lugar que alguém vai te responder, em algum momento ela vai te responder. Eu mesma. E em nome do Foto, a gente tá aberto aqui pra tudo que você precisar. A gente tá à disposição, né, Tauá? É disso que a gente tá falando. Obrigada. Até o próximo EP, gente. Tchau. Tchau, tchau.